O vídeo de hoje ele vai ser para quem gosta aí de tour, então vou fazer um tour aqui por 13 bacias e floreiras de suculentas de sol, sombra e meia sombra. Esse vídeo é para atender o amigo inscrito aqui no canal, o Hélio. Ele colocou assim: Marcos, meu amigo, faz um tour por suas bacias e floreiras de suculentas. Preciso de inspiração para fazer algumas. E durante o tour também eu vou deixar para vocês 5 dicas importantes aí para você que deseja ter essas baciadas lotadas assim, ó, que a gente também no início não sabia, não tinha a menor noção, a menor ideia de como conseguir. Então eu vou deixar para você aí hoje 5 dicas bem importantes. Começando aqui com a baciada da Letícia, vou passar para você algumas informações que deram bem certo aqui no cultivo, que é o seguinte: a Letícia, ela é uma suculenta de sol pleno. Então, quanto mais sol ela toma depois de adaptada, mais ela desenvolve tanto na questão de crescimento, floração e brotação. Aqui, essa haste que eu estou pegando nela aqui e essa outra que está aqui ao lado, eu só deixei para poder curtir mesmo a floração. Mas normalmente, quando começa a dar a haste, eu já vou lá com a tesourinha e podo, pego aquela mudinha pequenininha ainda, cheia de energia, cheia de força, e já levo ela para outras baciadas. E assim a gente vai montando aqui as nossas baciadas de Letícia. Dentro dessa primeira dica, eu vou deixar para você a velha e boa informação da caminha de carvão, que é toda vez que você colocar o seu substrato, coloca ali uma caminha de carvão por cima do substrato e vai apoiando as mudinhas, porque assim, encostando no carvão, elas não vão melar, mesmo se chover ou na hora que você for regar outra planta, cair água sobre elas. E elas vão enraizar muito mais rápido e começar a desenvolver. Seguindo o tour aqui então para a segunda baciada de suculentas, que é a baciada de Perle, que eu acredito que todas as pessoas que cultivam suculentas querem ter aí uma baciada de Perle. Não foi diferente com a gente aqui, até que a gente começou a conseguir algumas baciadas, algumas cuias cheias. E a segunda dica importante do vídeo de hoje, eu vou deixar relacionado às suculentas que normalmente são mais difíceis de cultivar, como é o caso da Perle. Toda vez que você plantar alguma suculenta tipo essa, é muito importante que você retire as primeiras folhas de baixo e já coloque ela para brotar, mas isso também vai fazer com que não tenha folhas bem próximas ali do substrato, para evitar a questão de melar. Pois se melar uma folha, uma encosta na outra e vai melando todas as outras por consequência. Vou seguindo o tour então aqui pelas suculentas. Agora eu vou mostrar para você uma floreira que está lindona aqui, que é essa floreira aqui, ó, com o Francesco Baldi. Já vou aproveitar também e engatilhar aqui a terceira dica importante do vídeo de hoje, que é quando você deseja ter uma floreira cheia de suculentas ou bacias cheias, é importante que você dê prioridade para uma espécie só, porque elas tendo o mesmo DNA, elas meio que trocam informações entre elas e uma apoia a outra, né? Então, se der um probleminha na raiz de uma, elas meio que trocam uma energia, uma força, vamos assim dizer, e elas vão seguindo muito bem. Como você pode ver aqui, ó, essa floreira aqui de Francesco Baldi, ela está repleta em geral, tanto na questão da beleza, crescimento e também floração. Dentro da terceira dica importante, é você ter certeza absoluta que uma planta gosta de sol, de mais quantidade de horas de sol, como essa daqui, e deixar ela no local que ela pode tomar o sol do dia todo praticamente. Essa daqui, como você pode ver, ó, está compacta, colorida, florindo, porque toma o sol praticamente o dia todo. Voltando o tour aqui na baciada, então, já vou para a quarta baciada do vídeo de hoje, que é essa daqui, que é uma baciada de Pink Pride. Esta suculenta aqui é uma suculenta que brota muito, ela é de sol pleno, ela é muito fácil de cultivar. Qualquer pessoa que conseguir uma planta dessa, pode ser no início do cultivo, que eu tenho certeza que dá conta, porque ela é muito boa de cultivar e também brota muito rápido. Então, já aproveita a baciada de número 4 para deixar a dica para você, caso você ainda não tenha e queira conseguir. Deixa nos comentários que você tem interesse, que aí eu passo para você o zap de 2 amigas que eu tenho aqui, que vende suculentas para o Brasil todo, inclusive essas aqui do vídeo de hoje, tá bom?
E vale muito a pena, principalmente se você tem o sonho aí de ter baciadas e floreiras cheias, essa daqui dá para fazer isso mais rápido aí no cultivo. Seguindo o tour então, já vou aqui para a 5ª bacia de suculentas aqui, ó, que está bem cheia mesmo, lotada. Essa daqui, além de ser uma bacia, eu coloquei um segundo andar nela, que é um vasinho de barro, para poder dar um detalhe a mais aí no arranjo, né? Já que o Hélio pediu inspiração, eu acredito que esse arranjo aqui, ele é bem inspirador, porque é um vaso e é um arranjo, né, bem colorido, é um dos mais coloridos que a gente tem aqui no cultivo. E aqui eu quero incluir então a 4ª dica do vídeo de hoje. Eu acredito, é uma teoria minha aqui, que quando a gente coloca um vaso de barro dentro de um vaso de plástico, o vaso de barro ele meio que dá uma controlada na umidade do vaso, né? Porque esse vasinho de cima aqui que é de barro, vou mostrar para você durante o vídeo aqui, ele está até com um certo lodo em volta dele, porque ele absorve muito a umidade, né? Então a gente percebe que ele vai ficando com um lodozinho aqui do lado. E acredito que por esse motivo as plantas elas desenvolvem muito rápido nesse arranjo. De vez em quando eu faço uma mistura aqui, tiro uma do lugar, coloco no outro, mas tudo que eu faço nesse vaso dá certo. E todas elas desenvolvem muito bem. Então fica aí para você uma dica bacana aí, que é a dica de número 4, que é misturar vaso de barro dentro do vaso de plástico. Aqui na nossa região, é uma região muito quente, então o vaso de barro aqui para nós não dá muito certo. Mas como eu gosto muito do vaso de barro, não quero abrir mão de ter ele no cultivo, então eu acabo fazendo alguns arranjos desse jeito aqui, ó, misturando um pouquinho de vaso de barro dentro do vaso de plástico. E fica uma mistura bem interessante, bem bonita. Deixe nos comentários aí, ó, se você gostou, o que você está achando, qual que você já gostou até agora. Se você gosta mais de vaso de barro ou vaso de plástico, deixe para nós aí nos comentários. Porque o comentário ele é uma forma de eu não falar sozinho aqui nesse vídeo, né? Eu já tenho que conversar sozinho aqui, não tem ninguém para conversar comigo durante o vídeo. Mas você nos comentários é uma forma de você interagir e bater esse papo aí comigo. Vou seguindo aqui, ó, para a dia número 7, que agora é uma floreira também, que é aquela floreira que eu fiz com a caixa de descarga, né? Que o vizinho aqui trocou a dele e me ofereceu essa daqui. Eu fiz o arranjo na época, mostrando aqui alguns vasos reciclados, né? E para mostrar para você, ó, mais uma atualização de que as plantas estão crescendo aqui muito rápido e desenvolvendo muito. Essa daqui mesmo eu fiz uma poda há poucos dias, ó, já soltou 2 brotações. Então, tudo que está nessa floreira está gostando muito do vaso. Quem viu no dia que eu plantei também, ó, eu coloquei algumas pendentes aqui em volta, plantas bem pequenininhas mesmo. Tem também aqui, ó, uma mudinha de mini paraguaiense que já está brotando. E as pendentes, ó, estão virando mato aqui na beirada da caixa. Quando eu plantei dava para ver a caixa toda. Hoje as pendentes já estão cobrindo bastante aqui, ó. Até mesmo colar de pérolas, colar de bananinhas, tudo desenvolveu muito bem nessa floreira também. Então é um material que eu indico muito aí, caso você também encontre algum dia uma caixa aí de descarga. É um produto limpinho, né? Porque ficava água aqui dentro, aquela água da descarga. Tudo limpinho, bem tranquilo. E é um material muito bom de se plantar, as plantas desenvolvem muito. Que são aí vasos de cerâmica, né? É um material muito bom para se plantar também. Aqui nós temos alguns vasos de cerâmicas. Inclusive no vídeo de amanhã eu vou deixar a dica aí de como furar canecas, vasos de cerâmicas, de porcelana. Se você tem alguma dificuldade nessa questão, eu te indico assistir o vídeo de amanhã, que vai estar aí cheio de dicas para facilitar bastante aí para você furar aí as canecas, os vasos de cerâmicas e porcelana, e até mesmo de louça. Seguindo então aqui, ó, para a floreira então, dia número 8, que é essa floreira aqui, ó, que está lotada de sedum bronze e de Francesco Baldi. Essa daqui é uma floreira que foi reciclada há um tempo atrás, mostrei aqui também no canal, no dia que eu reciclei ela. Fiz uma pintura aí que as pessoas me pediram também para poder dar a dica de como fazer a pintura. Mas para mostrar para você que aqui a gente gosta muito de usar as floreiras para suculentas que brotam muito, que dão muitas mudas, porque a floreira é maior, né? Então cabe muita quantidade de planta
nas floreiras também. Como é o caso da floreira de número 9 que está aqui ao lado, que é essa daqui que está lotada de paraguaense, mas não é só paraguaense, tem aqui também outras espécies juntas, né? Porque tem floreira que vai acontecendo meio que casualmente. Essa aqui mesmo é uma de que a gente foi colocando aqui algumas mudas que ia sobrando de outros arranjos e ela foi pegando forma, né? No início era só algumas mudinhas pequenininhas, mas elas foram crescendo, brotando e enchendo a floreira. E aí eu acabei até perdendo o jeito de tirar, porque tá muito bonita e também as plantas estão limpinhas, né? Não tem cochonilha, não tem praga nenhuma, então não vejo motivo pelo qual mexer. Mas ela aconteceu meio que casualmente, mas está lindona, como você pode ver. Qualquer ângulo aqui, ó, que eu viro a câmera para mostrar, ela está bem cheia e bem bonita e bem compacta. E vou aproveitar também para fazer um esclarecimento, porque às vezes algumas pessoas têm um pouco de dúvida, né, sobre a questão de adubação, porque eu falo realmente muito sobre adubo, sobre fertilizante, mas eu sempre falo que é um por vez e não é para usar tudo que a gente mostra de uma vez só, é um por mês e um de cada vez. E estou até aproveitando esse tour hoje aqui pelas bacias cheias de suculentas e floreiras para mostrar para você que usando a dose certa no tempo certo dá muito certo, como é a bacia de número 10, ó, que é uma bacia de Mona Lisa que está crescendo e desenvolvendo no geral. Muitas pessoas me pedem dicas porque as plantas delas não estão crescendo, não desenvolvem. Aqui, graças a Deus e graças a esses cuidados que normalmente eu deixo dicas aqui no canal para você, normalmente as nossas plantas elas crescem e desenvolvem aqui semanalmente. Cada semana que a gente olha tem um desenvolvimento e a gente vê que a planta não é a mesma da semana passada. Então isso é muito importante. A gente sabe que tem um problema ou outro, sempre tem aí uma praga, uma doença de planta, mas com essas dicas que normalmente eu deixo por aqui, tem dado muito certo para nós e é por isso que eu venho e passo para você. Normalmente eu testo muitas coisas por aqui e tudo que dá certo aqui eu venho e trago dica. Vou seguindo o tour então aqui, ó, para a bacia de número 11, que é essa bacia aqui lotada também de suculentas, sedum bronze, tem uma boa misturinha aqui. E vou deixar já para você a quinta dica do vídeo de hoje, que independente do cultivo, de qual planta que você gosta aí de cultivar, é importante a gente saber também que só o tempo é que vai trazer para a gente as baciadas e floreiras cheias, né? A não ser que a pessoa pode ir lá e comprar muita planta de uma vez só para poder encher a baciada. Mas para nós que cultivamos e esperamos elas brotarem e multiplicarem para poder ir fazendo as bacias e floreiras cheias, é importante a gente ter muita paciência no cultivo e dar tempo ao tempo, que com o passar do tempo a gente consegue baciadas e floreiras cheias de qualquer uma delas. E lembrando a você também para evitar qualquer tipo de excesso em relação às suculentas, porque como o próprio nome dela fala, é suculenta, né? Então elas são lentas realmente para crescer, para desenvolver. É importante ter essa paciência para poder esperar o desenvolvimento de uma planta que o próprio nome dela já fala que ela é lenta, né? Suculenta. E uma coisa também que é bem importante para você que cultiva suculentas e cactos principalmente, é você evitar comparar a sua planta com a planta de outra pessoa. Um exemplo é a gente aqui cultiva planta há 3 anos, né? Suculentas e cactos há 3 anos. Mas nós também acompanhamos pessoas, né? Que tem canal no YouTube que tem planta há mais de 10, 11 anos. Então não tem como eu comparar uma planta daqui com a planta dessas pessoas que já cultivam há mais tempo. Elas vão ter plantas maiores, plantas mais diferentes. Então, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo outras variedades. Como é o caso da baciada aqui, ó, de número 12, né? Que é a baciada de cactos. Há um tempo atrás, eu gostava muito de alguns cactos. Para mim, era impossível conseguir alguns deles. Mas com o passar dos anos, foram aparecendo outras oportunidades para conseguir. Alguns desses aqui mesmo eu consigo agora lá na Floricultura Duas Irmãs, que é próximo aqui de Valadares, mas antes eu nem sabia
que existia essa floricultura. Então eu descobri ela lá há pouco mais de um ano e através dessa floricultura é que eu estou conseguindo algumas novidades, né? Então a mesma coisa pode ser com você que está assistindo. Hoje pode ser que você não tenha a oportunidade de ter algumas diferentes, mas daqui a uns dias, quem sabe, abre aí uma floricultura perto de você, ou você consiga fazer algumas encomendas por alguém, né? Que vende mudas para todo o Brasil, que vende mudas para fora. Então, assim, são sugestões que a gente vai incluindo na vida da gente a partir do momento que a gente resolve realmente cultivar. Portas vão se abrindo, né? Para a gente chegar a ter as plantas que a gente tanto sonha e tanto deseja. Seguindo então para a bacia de número 13 do vídeo de hoje, que é essa daqui, ó, que eu já falei em outros vídeos, que ela está precisando aí de um replante, porque as suculentas já estão ficando bem amontoadas, né? Ainda não sobrou um tempinho para fazer o replante, e eu tenho certeza que no momento que eu começar a fazer o replante dessa baciada, vai render muita planta aqui, porque elas já estão até meio que sufocadas. A sorte é que os produtos também que eu passo dica para você, contra cochonilha, contra pragas, dá muito certo. A prova disso, ó, que elas estão todas acumuladas aqui nesse vaso, nessa baciada, nesse arranjo, né? E não tem praga nenhuma, não tem cochonilha, não tem nada prejudicando. Elas estão todas bonitas, saudáveis. Só estão precisando mesmo de mais espaço, né, para poder continuar desenvolvendo melhor ainda. Seguindo o tour então para a bacia de número 14, que é uma bacia de suculentas de sombra ou meia sombra. Essas plantas elas ficam bem tanto tomando bastante claridade, bastante luminosidade, quanto tomando as primeiras horinhas de sol do dia, né? Então a gente chama de sombra e meia sombra por isso, porque as primeiras horinhas de sol, aquelas horinhas ali de 6 da manhã até 8, 9 horas da manhã, essas horinhas não faz mal para nenhuma planta, né? Até mesmo agora no período de primavera e verão, que nós sabemos que está bem mais quente do que o normal, mas mesmo assim elas ficam bem. Mas eu não arrisco deixar num local que toma mais do que essas horas de sol, porque essas plantas elas até mudam de cor se tomar muitas horas de sol. Essa fasciata mesmo ela fica bem mais desbotada, como você pode ver ela está verdinha, porque está tomando o sol de qualidade das primeiras horas. E como você pode ver aqui, ó, brotação para todo lado. Estou girando a bacia aqui para você ver e tem brotação para todo lado. Então a planta está desenvolvendo no geral com as primeiras horinhas de sol da manhã. Mas caso você não tenha um local que não bata sol hora nenhuma, só com luminosidade e claridade, essas aqui desenvolvem muito bem. As dos outros vasos, né, das outras bacias e floreiras, precisam de mais horas de sol. Já essas aqui, elas vão muito bem aí só com luminosidade ou as primeiras horinhas mesmo de sol. Como é o caso dessa aloe aqui, ó, que também está desenvolvendo muito bem. Quando eu plantei era uma mudinha do pote 5, né, bem pequenininho, e hoje elas já estão bem grandes e ainda liberando mudinhas aqui, ó, para todo lado. Então a planta, quando ela é de sombra ou meia sombra, ela desenvolve tudo que precisa desenvolver com poucas horas de sol numa boa. E uma vantagem dessas plantas que são de sombra e meia sombra é que mesmo não tomando muitas horas de sol, dificilmente a gente vê praga ou doença nessas plantas. Eu até gostaria de ter espaço aqui com mais sombra, né, para ter mais variedades delas, porque eu percebi que são plantas que não pegam praga facilmente e nem fungo eu costumo ver também nessas plantas. Não é uma coisa que eu consiga explicar para você, mas normalmente as que são realmente de sombra, elas não dão cochonilhas. Então fica para você um alerta, né? Se a sua suculenta está dando muita cochonilha e muita praga, significa que ela precisa tomar um pouquinho mais de sol, de mais horas de sol. Porque as que são de sombra realmente não pegam nem cochonilha, mesmo ficando na sombra. E normalmente eu mostro aqui para você, que assiste, que acompanha o canal, que tem plantas que se passar 2 dias sem tomar sol, quando você olha, você vê mais cochonilha do que a planta naquele momento.
De sombra e meia sombra também tem essa daqui, ó, que é a babosa negra, né? Que ela tomando sol por mais tempo, ela fica realmente preta mesmo, né? Então ela muda de cor. Eu prefiro ela assim mais verdinha, então é por isso que eu deixo num local que só toma mesmo aquelas primeiras horinhas de sol do dia, de 6 da manhã até umas 8 no máximo. E aí elas desenvolvem numa boa tudo que precisa desenvolver, sem ficar com outra cor, né? Que normalmente nós não gostamos aqui dessas plantas que são de sombra com outras cores. A gente gosta delas bem verdinhas mesmo e nas tonalidades originais delas. E para quem também não tem um espaço que tenha sol, né, mas gosta de suculentas, ó, tem uma opção muito boa e deixa os arranjos bem bonitos. Seguindo o tour então para a última bacia aqui, que vai ser a bacia de número 15, né, do vídeo de hoje, que são essas aqui, ó, que vieram lá da Creuza pra gente. Quando chegou nem raiz tinha, eu deixei enraizar aqui. E hoje elas estão lindonas, já mudei de vaso umas 3 vezes, porque cresceram muito. E já está precisando fazer um novo replante, ó, porque elas não param de crescer, realmente. E você deve ter percebido durante o vídeo algumas plantas com a mancha clara. Isso aqui é o sulfato de cobre. E é bom também para poder esclarecer que algumas pessoas têm me perguntado se é normal, depois que aplica o sulfato de cobre, aparecer algumas manchinhas meio que escuras na planta, né? Então pode ser que ela estava com o fungo. Quando você joga o sulfato de cobre, ele paralisa o fungo na folha. Então a mancha permanece por ali, mas ela não espalha. Então é normal no início, e depois vai sumir, vai voltar ao normal a cor da planta original. Mas as manchas esbranquiçadas é normal você ver, porque isso aí é o produto que ficou na planta, né? Nas próximas regas vão limpando e a planta volta a ficar limpinha novamente. E aproveitando também o gancho aí da informação, e é importante também você sempre aplicar na dose certa e ao final do dia. Tudo que você for aplicar nas suas plantas, é muito importante que seja feita a aplicação quando o sol está praticamente se pondo e também a dosagem certa. No cultivo das suculentas, é sempre importante você optar pelo menos e não pelo mais. Quando eu falo menos e não mais, se alguém falar para você assim, coloca uma colher cheia de algum produto, você pode quebrar a regra e colocar uma colher rasa. É sempre melhor menos do que mais no cultivo das suculentas e cactos. Tá certo? E para que não fique nenhuma dúvida de que dá certo as dicas do jeito que a gente passa por aqui, é que você vê sempre as plantas desenvolvendo, cada dia elas estão mais bonitas, e então significa que a dosagem está certa, o horário que aplica está certo, o jeito de fazer está certo. Então não tenha pressa. Quando a gente fala uma colherzinha, usa realmente uma colherzinha, não exagera, porque quando a gente fala que o produto é bom, ele é bom, mas na dosagem certa. Tá bom? Falei demais, mas se ficou dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida, e deixa também de onde você assiste, para a gente saber até onde está chegando as nossas informações e os conteúdos. Tá bom? Por falar em comentário, eu vou deixar um abraço especial aí para uma amiga inscrita aqui no canal, que pediu para mandar um abraço para ela, que é a Margarida. Ela pediu para a gente mandar um abraço para ela e deixou aí que ela é a Margarida de BH, Minas Gerais. Então um abraço para você, Margarida, um abraço para toda a BH em Minas Gerais. E para você que ficou até o final do vídeo, se não for inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que sabe que precisa de dicas também. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando, pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você nas notificações. Combinado? Então tá bom então. E para você que é meu parceirão e minha parceirona aqui até o final do vídeo sempre, eu agradeço muito pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau, tchau.